Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Mais um domingo, mais um privilégio estarmos aqui. Sempre é mesmo, porque a gente poderia estar em outro lugar, mas Deus nos permitiu estar aqui para cultuá-lo, para engrandecer, exaltar o nome dele. Nesse mês passado, mês de janeiro, nós estivemos falando algumas mensagens, a sequência em Gênesis. E mesmo que entramos já em fevereiro, mas hoje eu termino essa série em Gênesis, no último capítulo do livro de Gênesis. E claro que teriam tantas outras possibilidades para a gente também refletir em Gênesis. Estimulo você se você não terminou ainda, se você não concluiu, a você fazê-lo, porque é um livro realmente com muitas lições de gigante importância para a nossa fé. Queridos, vamos ler então Gênesis capítulo 50, a partir do verso 15 até o 18. Gênesis 50, verso 15 ao 18. E hoje vamos estar meditando no tema não desista. Você pode virar para o seu irmão aí e dizer isso: não desista. Pode ser mais forte, mais bonito. Vira para o outro aí com mais convicção: não desista. Aleluia. Gênesis 50, dos versos 15 até o 18 apenas. Vamos ler então a versão que eu uso já ali, NA. Vamos ver se bate, hoje também. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir estas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, você pode ler comigo esse final? Eis-nos aqui, somos seus servos. Vamos ler mais uma vez esse verso 18. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui, somos seus servos. Feche seu olho mais um instante. Faça aquela oração que só você pode fazer. Peça da sua maneira a Deus que a palavra dele lhe comunique algo que ele deseja nessa noite. Se você está aqui, certamente não é para dar recado para outra pessoa, é para que Deus lhe comunique algo para você. Oh Deus, aqui está a tua igreja, e nós te pedimos, te rogamos que nessa noite a tua palavra faça diferença em nossa vida, que o Senhor possa nos lapidar nessa noite, que o Senhor possa trabalhar aquilo que só o Senhor pode fazer, da maneira como o Senhor quer, da forma. Isso é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você prestou atenção, há uma cena montada. É o final de uma história, uma trajetória que começou ali em Gênesis 37
e vai até o último capítulo de Gênesis, sobre José, sobre tantas coisas que aquele homem passou, mas aquele momento, essa cena, é uma atmosfera de um funeral. O pai, Jacó, morre, final de vida, e José ali recebe a notícia, com seus irmãos vindo pedir para que ele agisse com misericórdia. Eles sabiam o mal que tinham feito a José. Daí eu lembrei de um filme que, sabe aqueles filmes que começam pelo final? É mais ou menos o que eu quero fazer hoje. Imagina a cena, você leu comigo por 2 vezes o último verso. Os irmãos de José já envelhecidos, mas diante dele, curvados, dizendo: nós somos teus servos. José olhando, imagina a cena, José, governador do Egito, o homem mais importante depois do faraó, com os seus irmãos encurvados, e ele olhando. Agora pega aquela cena do Steven Spielberg, vai no olho de José. Me lembrei de O Resgate do Soldado Ryan, quando pensei nisso. Pastor, dá umas viagens, né, de vez em quando. O filme de Steven Spielberg ganhou 3 Oscars. Ele começa assim, é um momento de funeral. Na verdade, ele está visitando ali o túmulo, e a cena foca no olho. E quem assistiu vale a pena. Alguém assistiu aqui O Resgate do Soldado Ryan? Quem gosta de filme de guerra, é uma boa pedida, com Tom Hanks, que ganhou o Oscar, Matt Damon, filme top. Mas a cena é essa, ele está olhando, e a cena vai no olho dele, como que está entrando, a câmera vai aproximando e ele vai lembrando tudo. Aí eu pensei em José, na cena final de Gênesis, ele ali com os irmãos, pedindo misericórdia a ele, já todos velhos, ele agora governador, e a cena entra no olho de José. Daria um bom diretor, né? E ele lembra de Gênesis 37, quando ele tinha 17 anos. E José, com 17 anos, vai visitar, ver os irmãos trabalhando no pasto. É um momento onde eles estão longe, mas os irmãos são invejosos, os irmãos têm muito ciúme de José com o pai. José era o filho mais novo naquele momento. José era o filho da velhice, e os irmãos tramam o mal. Daí há uma sucessão. Se você leu Gênesis, tem acompanhado nossa leitura, você viu uma sucessão de coisas que aconteceu na vida de José. Puxa, que história! É de tirar o fôlego. Você começa a ler, não quer parar mais. E boa parte disso aí, da história de José, é aquela história de 13 anos. É interessante. Daí, a história de José segue nessa sequência. Ele foi perseguido pelos irmãos. Fiz uma aqui. Foi traído por seus irmãos, que conspiraram, na verdade, a morte dele. E ele ali, sendo jogado numa cisterna vazia. Quem já viu uma cisterna nos moldes ali da Palestina, daquela região, sabe que é uma coisa profunda. E José sendo jogado ali, e os irmãos tramando a morte. Olha que coisa. Mas alguém se levanta e diz: não vamos matar não, tem uns mercadores vindo ali, que estão indo para o Egito, vamos vender o nosso irmão. E vende o irmão. José é levado preso ao Egito, novo, com
17 anos, imagina um menino bonito, forte, agora sendo vendido no mercado do Egito. Está acompanhando o filme? Quem tem mente brilhante aí para pensar, vai pensando na cena. E aquela zoada de mercado, você sabe, e José está lá, sendo escolhido, e vem um homem importante chamado Potifar. Potifar, um grande administrador, um homem de importância ali no Egito, escolhe aquele ali, vai ser meu servo. Compra o direito, leva José para sua casa. E José começa a trabalhar para Potifar, que tem uma esposa que eu chamei de Potifeia. A Bíblia não diz o nome dela, mas eu dei o nome para ela. Potifeia. Talvez Potifeia, né? Eu não sei. Mas provavelmente não, devia ser Potilinda. Porque o cara era um cara importante e a mulher era cheia do fogo. E assim a gente pensa que a vida de José já está mais tranquila, mas ele vai crescendo, aprendendo a administrar as coisas, porque, de algum modo, que a Bíblia não conta os detalhes, mas o Potifar, esse homem importante, vê em José grandes estratégias, uma pessoa que tinha capacidade, de algum modo, e a Bíblia diz que Deus era com ele, de forma que José se destaca e começa então a ser o principal ali dos servos desse homem que certamente tinha muitos servos. Um homem importante na grande potência da época, o Egito, da antiguidade, a maior potência que já se viu. E aquele homem vai dando espaço para José, um espaço que é muito bem visto por Potifeia. E Potifeia viu os músculos do José, que malhava na academia, não. José que ali se destacou como um jovem, bonito, vistoso. E a mulher era safadinha. E queria, sabe, ir para a cama com José. Tem menores assistindo? Dá para os ouvidos aí, não? Está escrito. E o fato é que ela tentou por várias vezes, indo ali e fazendo convites a José, e aquela coisa vai ficando mais intensa, porque o José vai dizendo, não, olha, preste atenção, Potifeia, Potilinda. O meu patrão, seu marido, deixou que eu cuidasse de tudo, menos tocar na senhora. Que isso? Isso é uma falta de respeito, inclusive, com o meu Deus. Mas ao ponto que a mulher um dia estava com fogo a mais e agarra José pelas vestes de José. E José, mais forte, claro, se livra, mas a mulher agarrou a roupa dele para não soltar mesmo. E ele se solta, deixando a roupa. Ele é acusado de ter más intenções e é preso. A Bíblia não fala os momentos ali, mas imagina o Potifar se decepcionando ou sabendo que a mulher que tinha. A gente não sabe muito bem isso aí, a Bíblia não conta esses detalhes. Mas José é preso. E passa um tempo. José está preso e ele também se destaca na prisão, a ponto de que Deus também era com ele, e ele começa a ajudar no cárcere ali, começa a colocar os dotes da boa administração para fora, e ajuda, e aquilo ali começa a virar, mas não uma pocilga, uma coisa ruim, não. A prisão começa a prosperar de algum modo. Você já viu alguma coisa desse tipo? Ele tinha realmente uma luz especial, o tal do José. Mas acontece um fato interessante. 2 homens lá do palácio do faraó, um copeiro e um padeiro, estão ali
também presos porque fizeram alguma coisa de errado. E José, para resumir, decifra os sonhos dele, porque José tinha essa bênção de Deus. Eu não contei que lá em Gênesis 37, um dos motivos que suscitou, foi a gota d'água dos irmãos terem a inveja de José, é que ele teve um sonho dado por Deus, em que os irmãos, trocando em miúdos, era isso o sonho. Os irmãos, o pai, a mãe se curvavam diante dele, ele sendo uma pessoa importante. Era um sonho profético. Ninguém sabia, nem mesmo José, mas ele seria o governador do Egito. E aí, José, com essa história de sonho, ele decifra o sonho, o padeiro é morto, cumprindo o que José falou, e o copeiro, que cuidava das comidas ali, das coisas a prova, né, das coisas do rei, do faraó, é recuperado ao momento. Só que José tinha dito: não esquece de mim não, copeiro, quando chegares lá. E o que é que acontece? O copeiro esquece. 2 anos se passam. Sabe, nessa história, gente, essa história, José vai dos 17, quando é traído pelos irmãos, quase morto por eles, até quase 30, que a Bíblia registra, quando ele assume o governo do Egito. 13 anos. 13 anos de tanta coisa que esse homem passou. Aqui o pessoal no Nordeste diria de sofrência. Eu não sei você, talvez muitos de nós tivesse desistido, mas eu vim falar hoje para você sobre o quê? Tá muito fraco. Sobre o quê? Sobre o quê? Não desista. José nos ensina muitas coisas. Eu poderia falar de fé, poderia falar de humildade, mas eu quero falar da persistência. Eu quero falar da perseverança e do que envolve tudo isso na vida de José. Dessa forma, eu quero tirar 3 lições hoje, para que você memorize na vida de José. Quando você lembrar de José e dessa história bem resumida que eu contei aqui, mas vá ler, leia de novo, medite, para que você lembre de José por essa ótica. Primeira é: não desista de ser íntegro, mesmo na adversidade. Você pode repetir comigo? Não desista de ser íntegro, mesmo na adversidade. Mais forte, mais bonito. Não desista de ser íntegro, mesmo na adversidade. José, ele sofreu muito. Ali os irmãos, veja na história que contamos, os irmãos estão ali porque sabem, o verso 15 que nós lemos, os irmãos de José, vendo que o seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós. Para que alguém tenha ódio, certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. É porque a gente não estava lá, mas a gente vê com uma forma resumida. Mas você imagine aquele dia, né, como foi algo, uma atmosfera de ódio. Que coisa terrível, quando uma família, os irmãos, se unem em complô para matar o outro. A gente passa por essa história às vezes rápido demais, lê o verso muito rápido, mas eles estavam tramando matar o irmão, por inveja. A Bíblia diz que era por inveja. Meu Deus. José sofreu muito, e isso foi só o início de uma trajetória de 13 anos, como contei aqui. Aí eu penso: está tudo ruim na sua vida? Seja fiel durante o sofrimento. Mantenha-se íntegro até depois, inclusive porque José também nos ensina isso. José não se corrompeu.
José não se aproveitou, não traiu, José não revidou o mal. José foi além. José agiu em bondade, em proatividade, inclusive. A história vai mostrar. Ele ajudou uma nação, o Egito. Ele ajudou as nações vizinhas. José ajudou até sua família, seus irmãos, que o massacraram. José foi íntegro. Quando estava na pior, em toda a trajetória daqueles 13 anos, José foi um homem íntegro, temente a Deus, correto. Mas José também foi íntegro quando ele estava na melhor, quando ele foi o governador do Egito. Um homem é testado na pobreza, na miséria, mas também é testado na riqueza, na fartura, para ver se vai se corromper quando estiver na pobreza, ou se corromper quando estiver na riqueza. Porque tem gente que também não sabe lidar com muito dinheiro, com a riqueza, e se corrompe. A vida é uma sucessiva de testes para todos nós. Seja em que momento de vida você estiver, esse é o momento para você ser íntegro. Não desista de ser íntegro, mesmo até na adversidade. Amém? Eu me lembro de Davi. Davi, mesmo já tendo sido ungido por Samuel para ser o rei de Israel, já era um momento onde Davi já tinha unção ali, mas o Saul ainda, o rei, o Saul inclusive tentava matá-lo, tentou por diversas vezes. E há um momento especial em 1 Samuel, capítulo 24. Nesse capítulo há um detalhe, há coisas, o diálogo é de arrepiar. É fantástico esse diálogo, Davi gritando e Saul ouvindo, porque aconteceu que o Saul foi até a caverna para aliviar o ventre. A Bíblia tem cenas assim, cruas, né? Tem gente rindo, mas é verdade. A Bíblia mostra que Saul foi ali, o rei é homem normal, foi na caverna. E Davi e os seus homens estavam dentro da caverna, no fundão assim da caverna, caverna longa, escura. E os homens, vai lá Davi, vai lá, mata o cara que quer te matar, que já tentou te matar, tu já é ungido rei. Na cabeça, isso não está no diálogo, isso aí sou eu colocando. Acho que eles pensavam esse tipo de coisa. Tu já foi ungido rei, agora mata o cara e está tudo resolvido, ele está sozinho. E eles cutucam Davi, Davi vai lá. E Davi, enquanto Saul está lá, naquele clima, naquela atmosfera desfavorável para o nariz de todos, Davi corta um pedaço da roupa de Saul, mas não mata. E quando Saul sai e se afasta, Davi mostra o pedaço. E Saul reconhece: você é um homem de honra, um homem digno. Você é melhor do que eu. Saul diz na conversa, é fantástica essa conversa. Leia 1 Samuel 24. Embora Saul continue perseguindo Davi depois disso. Gente, é impressionante o homem que está ali. Davi foi íntegro na adversidade, quando tinha motivos para fazer outras coisas. Jesus ensinou esse cuidado que nós precisamos ter com todos, inclusive com o nosso inimigo, em amar o inimigo. Olha o que Jesus ensinou em Mateus 5, 43 em diante. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Ouviram isso? Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Gente, é um crivo muito alto, mas é a mensagem do Evangelho de Cristo. Verso 45 diz: para demonstrarem que são filhos,
do Pai de vocês, que está nos céus, porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? O verso 48 ele encerra essa parte. Portanto, sejam perfeitos. Agora eu vou dizer outra palavra para isso: íntegros. Sejam perfeitos, íntegros, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Integridade, completude, onde não falta nada na sua conduta, onde você pode ser um homem fiel, que honra, um homem que mesmo diante da pobreza ou da riqueza, você vai agir correto com as pessoas, mesmo diante da adversidade, das lutas, dos sofrimentos, mas você não vai se aproveitar disso para falhar, para ter uma desculpa e dizer algo e se justificar. Você vai ser íntegro. Não desista de ser íntegro, mesmo na adversidade. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Aguenta o tranco. Aguenta o tranco da vida, não reclame. Segunda coisa, irmãos. Se a primeira é o quê? Não desista de ser íntegro, mesmo na adversidade. A segunda, não desista de confiar e descansar em Deus. Vamos repetir? Não desista de confiar e descansar em Deus. Vire para o seu irmão, diga aí para ele: não desista de confiar e descansar em Deus. Parecia que Deus o havia abandonado. Falo de José novamente, nosso personagem aqui. Os mais dispersos de uma leitura, os mais rápidos aí na leitura, poderiam pensar nisso. Deus abandonou esse cara. Como é que Deus permite tanta coisa assim? Mas Deus estava cuidando de José. Mais do que cuidando, Deus estava forjando caráter, testando, aperfeiçoando a vida de José. Porque o sofrimento faz isso conosco, irmãos. O sofrimento, mesmo sem a gente entender, Deus usa. Não é que Deus dá o sofrimento, Deus usa o sofrimento da vida, porque a vida tem sofrimento. Deus usa o sofrimento para nos aperfeiçoar. Mas podia ter sido pior ainda para José. Coisas mais duras ainda, porque a vida é dura, irmãos. A vida real é dureza. Não é um conto de fadas, não. As pessoas traem, as pessoas abandonam. É gente da família que faz isso. As pessoas fazem maldade. As pessoas têm inveja umas das outras. E você vai percebendo isso. Mas Deus estava provendo na vida de José. Deus estava cuidando de José. Irmãos, nós não devemos desistir de crer, de confiar e de descansar em Deus. José morreu de fome? Não. Deus cuidou dele. Cada fase de José, durante todos aqueles anos, Deus cuidou de José. Deus tem cuidado de você. Mesmo quando você diz, está difícil, Deus, está tão difícil, acho que esse mês eu não consigo fechar as contas. Está difícil fechar as contas esse mês, Senhor. A gente orou isso, não foi, amor, esse dia? Você não? Está sobrando dinheiro para você? Passa lá em casa. Mas Deus não deixa, irmãos. Deus não deixa o seu filho passar fome. Precisamos confiar em Deus. Precisamos confiar e descansar num Deus de providência.
num Deus que provê. Ele não deixou ele ser morto pelos irmãos. Levantou uma voz entre os irmãos, estava tudo certo ali para matar. Aí levanta um homem, vamos matar não, é nosso irmão aí, vamos vender. Pelo menos o sangue aí não vai clamar. Aí lá no Egito, não podia ter sido comprado por outro cabra mais pobre, mas foi comprado por Potifar. Tudo bem que tinha Potiféia, mas foi comprado por um homem importante. Depois vai para a prisão. Mas vira o administrador da prisão, um homem ali que ajudava. Porque Deus levanta pessoas para nos amparar na adversidade. Você crê nisso? Você, mais do que crer, você tem visto isso? Você tem visto a provisão de Deus na sua vida? Tenho certeza que todos aqui hoje fizeram pelo menos uma refeição. Quem não fez foi porque quis não fazer, porque está de jejum. Não desista de confiar e descansar em Deus. Está difícil, confie em Deus. Está cansado, descanse. Descanse nele. Ore. Eu me lembro de uma pessoa que eu conheço, estava andando de bike, já lá no final do Cabo Branco, num horáriozinho ruim já. E lá na ponta do Cabo Branco, já sem quase ninguém, a corrente da bicicleta quebra. Seria suficiente já para muita gente começar a murmurar, né? Começar a reclamar, dizer como é que Deus me permitiu um negócio desse. Compara com a vida de José. Mas assim, nessa história que eu estou contando, não deu muito tempo para pensar, né, e reclamar de Deus, porque encosta uma caminhonete do Rio Grande do Norte. E o cara disse, e aí, tá com problema? O cara desceu do carro e ele tinha uma corrente de reserva na mala do carro, que ele era do pedal lá do Rio Grande do Norte. E ele tinha as ferramentas para fazer a troca. E antes que essa pessoa fosse botar a mão, ele já botou a mão e começou a mudar. Isso aqui é rápido. E mudou a corrente, eu ainda acho que foi um anjo. Mudou a corrente, sujou a mão de graxa, deixou filé lá e disse, pode ir. Porque mesmo na adversidade, nós não podemos desistir de confiar e descansar em Deus. Deus nos dá, irmãos, aquilo que a gente precisa. Deus levanta livramentos, pessoas para nos amparar. Nós precisamos crer mais nisso. Já temos vivido coisas desse tipo. E certamente, se eu fosse abrir o microfone, você teria coisas para dizer. É impressionante o quanto você sabe que Deus está cuidando de você. O quanto você tem visto Deus cuidando mesmo. José teve anos ruins. A gente às vezes reclama de um dia ruim. O dia hoje foi ruim. José teve anos ruins. Ainda assim, não desistiu de confiar. Não desistiu de descansar em Deus. Não desista de confiar e descansar em Deus. Então, primeira coisa, não desista de quê, irmãos? De ser íntegro, mesmo na adversidade. Depois, não desista de confiar e de descansar em Deus. Por fim, não menos importante, não desista de honrar a Deus e as pessoas. Não desista de honrar a Deus e as pessoas. José honrou o pai. Eu, nessa última leitura, eu estava checando alguns versos. E um dos filhos, né, Efraim, Manassés, um deles é porque significa porque eu me esqueci, eu quero me esquecer das coisas da casa do meu pai. Você viu isso na sua leitura? Um dos filhos de José
é um nome para dizer assim, eu quero me esquecer daquelas coisas da casa do meu pai. Eu fico pensando, porque eu já vi um pregador dizer assim, Jacó, o pai de José, foi negligente. Como é que ele ouviu falar da morte do filho e não foi atrás? E eu fico pensando, é porque ele era velho já. Mas depois eu pensando, analisando friamente, mesmo sendo velho, só se eu não estivesse andando. Se eu soubesse que um filho meu tinha desaparecido, eu ia passar dias procurando. Eu ia sair. Então talvez esse cara tenha um pouco de razão. E quando eu vi que José botou o nome do filho, porque eu quero esquecer das coisas da casa do meu pai, eu fiquei pensando, será que ele ficou com o mago do pai também? A gente só vai descobrir isso lá. São conjecturas, são pensamentos. Mas ainda que ele não tenha ficado com isso, José foi um homem que honrou Jacó, seu pai. Ele honrava enquanto estava lá com ele, obedecendo. E ele honrou depois trazendo o pai. Tem um momento muito interessante, eu vi esse detalhe. Acho que é no 47, 7 ou 17, eu não decorei. Mas é que ele apresenta o pai. Tem esse detalhe na Bíblia. Ele apresenta o pai ao faraó. Imagine. Mais ou menos hoje seria o seguinte. O cara trabalha para o presidente dos Estados Unidos. Aí, pai, esse aqui é o presidente dos Estados Unidos. Presidente, esse é meu pai. Honra. Honra. José honrava. Honrou Deus em cada etapa da vida, sendo fiel, dizendo, olha, eu não posso pecar contra meu Deus, Potiféia, eu não posso. José foi um homem que honrou Potifar. Não posso fazer isso com teu marido não, mulher, não posso, não vou pecar contra ele, nem contra meu Deus. José honrou pessoas desconhecidas, trouxe honra ao Egito, a outras nações. Sabe o copeiro? Acho que alguém pensou assim, o copeiro, agora eu decifrei a vida dele. O copeiro não vai esquecer não. Esqueceu. Não tem jeito que você diz assim, eu fiz isso por fulano, esse cara aqui um dia vai me ajudar. E não ajuda quando você precisou. Vida real, gente. Vida real tem dessas coisas. E o copeiro esqueceu de José. Mas José serviu o copeiro, honrou o copeiro. José sabia o que era honrar a Deus. José sabia o que era honrar pessoas. É o que eu tenho falado já. Honrar em todas as direções, em todas as situações, sem ver a quem. É honrar mesmo se a pessoa lhe desonrou, porque o fato dela ter agido mal com você, fez uma coisa ruim com você, não lhe define. Você honra as pessoas por quem você é, por quem Deus fez você, não pela atitude das pessoas, se merece ou se não merece. Você é um homem de honra, honre as pessoas. Você é uma mulher de honra, honre as pessoas. Honre a Deus. Esse nunca falha conosco. Esse nunca falha. Eu fiquei pensando, porque assim, José honrou tudo, em todas as situações, porque Deus não te dá a vitória para você esfregar na cara das pessoas, não. É para honrar as pessoas. É para fazer diferente. É para fazer diferença na vida do outro. Deus te coloca em lugares de honra para você também espalhar honra. Ensinar honra para as pessoas com sua atitude, com o que você faz, com o que você diz. A sua maneira de abençoar a vida das pessoas, seja uma pessoa de honra. Não desista
de honrar a Deus. Não desista de honrar as pessoas. Elas vão falhar, não importa, honre as pessoas, porque é quem você é. É sobre quem você tem aprendido a ser em Deus. Não é sobre o comportamento do outro que lhe influencia ou não. Não. Seja alguém que honra Deus e as pessoas. É difícil? Certamente em alguns momentos será. Mas não é impossível. José manteve o padrão de honra, de fidelidade. A honra já é o seu padrão. Quando as pessoas olham para você, está ali um homem digno de honra, que sabe honrar as pessoas, que sabe honrar o Deus dele. A honra já é o seu padrão. Honra em qualquer situação. José foi honrado. Aí me lembro de 1 Samuel 2, verso 30. Portanto, o Senhor Deus de Israel declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Um homem ouviu isso de Deus, um sacerdote, que passou a tratar Deus em segundo plano, dando mais voz aos filhos. Olha, gente, honrar a Deus tem que ser algo muito, muito forte em nós. José tinha isso na vida dele. Não desista de honrar a Deus e honrar as pessoas. Me lembro de Josué e Caleb. Foram homens que honraram o padrão de Deus, sabe? Honraram a grandeza de Deus quando não se juntaram com os outros 10 espias para ir na onda, achando que Deus era pequeno demais. Não, nosso Deus é maior do que tudo isso. Nós vamos ganhar, nós vamos vencer. Sabe? Padrão de honra. Vamos fazer. E foram honrados. Deus os levou a Canaã. Foram os 2 que entraram. O restante da geração se perdeu no deserto. Porque Deus honra quem lhe honra. Daniel honrou a Deus em sua postura de não se deixar levar pelas... Já preguei aqui sobre Daniel, sobre um decreto. Não, eu vou orar a Deus, eu vou servir a Deus, minha vida é para Deus. Deus é a primícia, é o mais importante da minha vida, eu vou honrar a Deus. E foi honrado. Deus o livrou na cova dos leões. Veja, é na adversidade, Deus provendo, Deus livrando, lá na cova. Não foi livrou de lançar na cova, não. Ele foi na cova, mas Deus livrou ele lá. Às vezes a gente está na cova dos leões, né? Olha para um lado, olha para o outro. É cada dente desse tamanho. Isso lhe atemoriza. Quando confiamos em Deus, a gente vai lembrar: não desista. Não desista de honrar a Deus. Não desista de honrar as pessoas. Os apóstolos, porque honra pode ser diferente de Sadraque, Mesaque e Abednego, que disse: olha, se Deus quiser me livrar, Ele me livra. Se Ele não quiser, também vou honrar Ele do mesmo jeito. Mas Deus livrou na fornalha ardente. Estava ali a fornalha, Deus livrou. Mas nem todos tiveram a mesma história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Hebreus 11 vai mostrar, os apóstolos que o digam, né? Os apóstolos foram martirizados, quase todos, só não João, pelo menos a tradição mostra assim. Martirizados, mas aí é honra também, porque o martírio também é honra a Deus. É morrer para honrar a Deus, é um privilégio. Independente do resultado, honra a Deus. Hebreus 11, verso 36 a 38 diz assim: outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias, açoites, sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles, de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades. Foram afligidos e maltratados. O mundo, escute, não era digno deles. O mundo não era digno deles.
por fé, irmãos. Honrando a Deus, trazendo honra a Deus. Não desista de honrar a Deus e honrar aos homens. Sabe, hoje eu vim aqui lhe dizer para você não desistir de ser uma pessoa íntegra, mesmo na adversidade. A não desistir de confiar em Deus e descansar nele. A não desistir de honrar a Deus e honrar as pessoas, porque a honra tem que ser um padrão na sua vida. E aí eu vou lembrar de Steven Spielberg de novo e voltar àquela cena. Lembra da cena? Tudo foi lembrando. Volta para o olho agora. Os irmãos de José estão ali, em frente, envelhecidos e ajoelhados, cumprindo Gênesis 37, o sonho que Deus deu a José. E José está ali olhando para eles. E a cena volta para ali. É o final do filme agora. Verso 19 diz assim: José responde: não tenho medo, falando para os irmãos. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. A palavra final é: nunca desista. Nunca desista, porque Deus sabe o que está fazendo. Amém? Repita comigo: nunca desista, porque Deus sabe o que está fazendo. Sabia na vida de José, sabia na vida dos irmãos de José, sabia na vida daquele povo que estava ali e usou cada detalhe para forjar o melhor administrador que poderia ter para o Egito. Na vida de José, formou aquele homem para trazer um livramento para aquela época, para aquelas nações ali, para o Egito, inclusive para a família de José, uma família cheia de problema, que não é diferente da minha e da sua, mas uma família que também viu a graça de Deus. Nunca desista, Deus sabe o que está fazendo na sua vida. Feche seu olho onde você está. A banda pode subir. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Que essa história de José, Senhor, possa reverberar em nossos corações. Pai, também sei como às vezes as dificuldades da vida, as situações da vida, Senhor, nos causam tanto medo, pavor, desânimo por vezes. Mas, ó Deus, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor hoje nos renove a fé, a perseverança, para que nós, Senhor, caminhemos em um caminho de perseverança, de permanência na Tua palavra. Deus, nos ajuda a cada dia sermos íntegros, confiarmos e descansarmos no Senhor e honrarmos, que o padrão da honra seja o nosso dia a dia, seja a nossa vida, principalmente para honrar o Senhor. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor.